Olá, hoje a gente vai fazer uma maquiagem para Réveillon com produtos favoritos de pele. Então vou fazer toda a preparação de pele com os meus produtos favoritinhos, aqui aqueles que eu mais gosto de usar, e um molho para Réveillon bem iluminado, bem bonito. Vamos lá? Vou começar aqui com hidratante para a área dos olhos. A minha pele já tá limpa. Vou colocar aqui só. E vou aproveitar aqui também para passar um pouquinho de um lado, para você conseguir ver a diferença de um olho pro outro. A diferença bem sutil, assim, não sei nem se no vídeo vai dar pra ver muito bem, mas a olho nu você percebe que a pele fica mais radiante, assim. Então eu gosto bastante desse hidratante. Hidratante pro rosto, vou usar aqui o da Make More em toda a pele. Vou passar aqui um pouquinho também do Oil Shine, para dar um brilho, um viço para essa pele. E vou espalhar aqui com um pincel do Fiber. Vou vir aqui com um pouquinho do primer para ajudar a suavizar mais os poros, deixar a pele um pouco mais uniforme, mais no centro da pele. Vou vir bem pouquinho. Agora eu vou vir aqui com o corretivo da Too Faced, que é um corretivo mais hidratante, ainda assim ele tem uma ótima cobertura. E eu vou vir aqui só pontuando primeiro onde eu tenho mais manchinhas, só para criar uma cobertura melhor para a base. E venho aqui com a esponjinha dando batidinhas para deixar uniforme. E em seguida eu já vou vir com a base. Eu vou usar hoje uma das minhas favoritas, que é essa da Suelen, que é a base fluida. Vou colocar um pouco aqui na plaquinha. Vou pegar aqui com a esponjinha e já venho aplicando em todo o rosto, com batidinhas. Vou voltar aqui agora com o corretivo para fazer os pontos de iluminação do rosto. E aí eu venho aqui na região abaixo do olho, queixo, aqui no centro da testa e no nariz. Venho com a esponjinha. Agora eu vou vir aqui com o contorno, esse triozinho da Boca Rosa, que é um dos meus favoritos. Um pincelzinho de blush. Eu venho marcando aqui por cima da base mesmo, sem selar a pele, todo o meu contorno, com batidinhas. O legal de fazer esse tipo de aplicação é porque deixa a pele um pouco mais resistente. Então, para quem vai curtir aí o final do ano, sai de casa cedo, sabe Deus que hora que volta, ajuda a deixar a pele um pouco mais segura. Porém, tem que ter muito cuidado aqui na hora de esfumar, tá? Vim com a mão muito levinha, porque como a gente não tem um produto em pó embaixo, né, para deslizar melhor esse produto, o que tem aqui embaixo é creme, né? Então tem que ter um cuidado maior aí para não deixar ficar marcado. Agora eu vou vir com outro produto que eu tenho gostado bastante de usar, que é esse blush em creme. Vou pegar um pincelzinho de iluminador, essa cor aqui. E aí aqui tem que ter bastante cuidado, tá? Vou dando batidinhas, encontrando aqui o blush com o contorno. Aproveitando que a pele ainda úmida, eu vou usar aqui o iluminador da paletinha da Make Be. Acho que essa é a Hot Pink. E aí eu vou vir aplicando aqui nas têmporas.
Agora eu vou vir selando toda essa pele com o pó translúcido. Vou usar aqui o pó translúcido da LF Pro. Começo aqui garantindo que toda essa região tá bem seladinha, sem nenhuma linha de expressão, para não deixar marcado aqui, né? E aí eu venho aqui com a esponjinha selando toda essa pele. Vou vir aqui com o pincelzinho de pó para varrer todo o excesso aqui. Vou aproveitar aqui para usar um pouquinho de pó compacto. Esse aqui é o L40, é o 40 da Bruna Tavares, só mesmo para dar uma polidinha aqui nessa pele, só para dar um acabamento melhor. E agora que a pele já tá toda selada, eu venho reforçando os contornos, os blushes, só pra deixar o acabamento mais bonito. Só que agora eu venho com tudo em pó, tá? Pego um pouquinho do contorno em pó, só mesmo pra dar um acabamento aqui. Já aproveito aqui também pra fazer o contorno do nariz. Vou voltar aqui agora com um pouquinho de blush, também vou usar esse dessa paletinha da Make B. Ele tem um tomzinho assim, mais cintilante, dá um efeito bem bonito aqui na pele. Vou vir agora ainda com essa paleta com um tomzinho de iluminador e vou reaplicar aqui também o iluminador, porque quando a gente aplica o pó translúcido, ele vai dando uma sumidinha em tudo, tá? Ele deixa tudo que é cintilante, acaba ficando um pouco mais opaco, porque ele é um produto mais opaco. Então é sempre bom vir reforçando aqui para não deixar o brilho desaparecer. E aí agora eu venho passando também no arco do cupido, no queixo, na testa. Vou vir agora fazendo aqui a sobrancelha e para isso eu vou usar aqui a minha favorita, que é a pastinha da Mari Maria, essa é a cor Taupe. Com um pincelzinho chanfrado, aquele que tem escovinha atrás, que é o pincelzinho de sobrancelha. Eu venho arrumando aqui toda essa sobrancelha. O segredo aqui da sobrancelha é você ver exatamente por onde o pincel tá passando. Então não deixa o pincel ficar na sua frente, nem a mão ficar na sua frente, tá? Você tem que posicionar aqui de um jeito que você consiga ver exatamente por onde é que o pincel vai passar. E aí eu vim passando aqui no final a escovinha, só pra deixar o acabamento melhor e ela mais uniforme. Pele pronta, agora eu vou aplicar um pouquinho de pó aqui embaixo pra gente fazer o olho. Só porque se cair algum glitter, alguma coisa, esse pozinho vai dar uma segurada aqui e não vai deixar manchar essa pele. Vou usar aqui a pastinha de sombra da Ana Paula Marçal, eu gosto muito dessa branca. Pega um pouquinho aqui no dedo, tá? Ela rende bastante. Então eu pego só um pouquinho aqui no dedo mesmo, começo aplicando aqui na pálpebra móvel e aí eu vou levando para a pálpebra fixa. Vou pegar aqui um pouquinho de iluminador com um pincel bem pequeno, tá? O mesmo iluminador que eu usei na pele, vou usar esse aqui da Make B. E aí eu venho aplicando aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha para criar esse ponto aqui de iluminação. E também já criar um limite aqui até onde eu posso subir com essa sombra. Quando você já tem um produto aqui, você cria um limite melhor até onde você pode ir com essa sombra e não corre o risco
da sua sombra tomar conta ali da sobrancelha. A paletinha que eu escolhi usar hoje é uma favorita minha, essa daqui da Jaclyn Hill, que ela tem milhões de cores, mas eu vou usar os tons assim mais nudes e mais dourados, que a proposta aqui é uma maquiagem para o Réveillon. A maquiagem para o Réveillon tem que ser bonita, iluminada, chamando a atenção. Então vou começar aqui com um pincel maiorzinho e vou começar com um tom de nude, assim, meio de transição. Vou usar essa cor aqui, ó. Começo aqui aplicando na pálpebra fixa e faço aquele esquema. Primeiro movimento de vai e vem para poder pigmentar essa sombra e depois eu vou esfumar. Se você já vem aqui esfumando, o que é que pode acontecer? Você pode não pigmentar a cor e aí a sombra não vai aparecer. Então primeiro eu gosto de fazer um movimento aqui de vai e vem para deixar a sombra bem pigmentada. Depois que ela já tá aqui no tom que eu quero, eu começo a fazer um movimento circular e aí eu começo a esfumar essa sombra. Vou pegar um pincelzinho menor e agora eu vou pegar aqui esse tom meio avermelhado, mais cintilante. E sim, hoje eu vou usar um tom cintilante na pálpebra aqui no côncavo, por que não? Vou vir fechando bem aqui o final do olho e o côncavo. Primeiro eu vou aplicar bem a sombra para ficar bem viva, bem pigmentada, e aí depois eu vou começar a esfumar. Como é uma proposta assim mais para o Réveillon, eu não gosto de usar preto, tá? Eu gosto de usar cores mais claras, gosto de usar tons mais cintilantes, assim, mais luminosos, que eu acho que combina muito com essa época e deixa um look diferente, bonito. Geralmente muita gente vai pra praia, então para não ficar com aspecto pesado, muito fechado, eu opto sempre por não usar preto no Réveillon, tá? Mas fica a seu critério também, depende do lugar para onde você tá indo, vai que é uma festa, um ambiente fechado, um clube, então tenta sempre adaptar aí para o que você vai fazer. Voltei aqui com o meu pincel maior, só mesmo para criar acabamento aqui na transição dessas cores, desse esfumado, e venho também aqui já com esse mesmo pincel, dando acabamento aqui onde as cores se encontram, aqui na pálpebra móvel. Vou vir agora com o pincel de aplicar sombra e um tonzinho meio amarelado aqui dessa paleta, que é tipo um pérola. E vou aplicar aqui em toda a pálpebra móvel, aqui no canto interno. Primeiro aplicando aqui em todo o centro, para depois esfumar lá. E aí eu venho trazendo aqui pro côncavo, fazendo esse movimento de vai e vem, encontrando aqui no meio e puxando aqui para baixo para começar a esfumar esses dois tons. Vou voltar agora com o meu pincel menorzinho, a mesma cor que eu usei aqui no cantinho, e vou vir agora só criando aqui a transição dessas cores, tá? E agora eu vou ir e voltar com essas cores aqui para poder deixar bem esfumadinho. Voltei com clarinho, sempre aqui, ó, puxando para baixo, com a mão bem levinha, sem pegar produto, volto aqui. Vou vir aqui com BT Velvet, essa é cor Toffee, e vou fazer aqui uma raiz dos cílios inferiores. E assim que eu aplicar o produto, eu não vou deixar ele secar muito, tá? Vim bem na raizinha aqui. Eu já vou vir esfumando. Já peguei um pincelzinho aqui menorzinho e venho esfumando aqui a bordinha dessa sombra líquida. E vou pegar aqui essa mesma sombra que eu usei aqui no cantinho e já vou vir aplicando aqui com o mesmo pincel, tá? Não troquei o pincel não. E aí eu venho esfumando até eu sentir que a borda tá bem esfumadinha e que não tá dando pra ver uma linha muito certinha, tá? E aí aqui você pode escolher se você quer usar um lápis preto, se você não quiser usar lápis também não precisa. Vou vir aqui com bem pouquinha sombra preta no pincelzinho chanfrado. Vou usar o mesmo preto aqui da paletinha.
só pra fazer uma raizinha dos cílios aqui, porque eu vou aplicar um cílio postiço, então pra não deixar ficar com acabamento, para o acabamento não ficar feio, eu venho fazendo aqui uma raiz dos cílios bem de levinho, com sombra mesmo. Venho com um pincelzinho de detalhe só mesmo para trazer aqui um acabamento, sem produto nenhum, não tem sombra preta aqui nesse pincel, ele tá sem nada, só mesmo para criar um acabamento. Vou vir aqui agora com glitter bem fininho, assim num tom meio rosé, meio furtacor. É uma cor bem bonita, assim, bem cheia de brilho. A cara do Réveillon, para você fugir também um pouquinho do dourado. Vou vir aqui com aquela colinha da Ana Paula Marçal, que é uma colinha em creme. Coloquei aqui um pouco da colinha no dorso da mão. E com o dedo mesmo, venho aqui aplicando no centro aqui, no encontro dessas duas cores. Aplico no centro e vou levando assim para as laterais. Venho com outro dedo, bem pouquinho glitter. E aí eu venho colando aqui, seguindo esse mesmo princípio. Primeiro no centro, onde eu apliquei produto, e depois eu vou levando o que tá ficando aqui no meu dedo para as laterais. Vou vir aqui com um lápis marrom, esse daqui é o lápis da Tracta, e vou contornar aqui os lábios. Dei uma esfumadinha aqui para criar um efeito mais ombrelips, sem precisar fazer definitivamente o ombrelips. E vou aplicar um gloss aqui, esse daqui é o Mariana, da linha da Bruna Tavares, em todo o lábio. Vou pegar aqui um cílio um pouquinho mais delicado e agora eu venho colando aqui o meu cílio. Primeiro no meio, depois nos cantinhos. Vou vir aqui agora com um delineador e vou usar aqui no canto interno do olho. Venho tirando aquele pozinho agora aqui de baixo, com muito cuidado para não varrer o glitter pro rosto, tentar varrer para fora mesmo. Então é isso, essa é a maquiagem pronta, uma proposta bem legal pro Réveillon, se você vai para algum lugar mais festivo, alguma festa mais formal, para poder ficar clean, entrar o ano bem bonita, bem clean, sem aquele aspecto leve demais, sem nada de maquiagem, mas também não mega pesado.